Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador. Alimento Diário, série Os Ministros da Nova Aliança. Título do volume 3, A Minha Graça Te Basta. Autor Esdras Mar. Título da semana 4, A Minha Graça Te Basta. Sábado, ler com oração Romanos 8, 28, que diz: Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. A formação de um ministro da nova aliança. No contexto em que estamos vivendo e à luz da palavra atual, veremos que o ministro da nova aliança é formado por 5 itens. Hoje apresentaremos 4 deles. O primeiro item refere-se ao recebimento da comissão divina. Aqui vemos que o ministro da nova aliança não surge com base em coisas que ele faz, mas de uma comissão que ele recebe de Deus. Ao olhar para a história e para os ministros que nos precederam, percebemos que eles receberam uma comissão do Senhor. Por exemplo, Eliseu, quando soube que Elias estava para morrer, pediu que lhe fosse concedida a porção dobrada de seu espírito, ou seja, ele queria o mesmo fogo, o mesmo encargo que havia em Elias. De igual modo, o apóstolo Paulo afirmou que não foi desobediente à visão celestial. Que nos derramemos em oração diante do Senhor, pedindo-lhe tal experiência. O segundo item diz respeito à constituição da palavra fundamental e profética. É fundamental que um ministro da nova aliança leia a Bíblia e os livros espirituais, pois seu conhecimento da palavra não pode ser superficial. É preciso ler, estudar e se aprofundar na palavra fundamental, isto é, a que estabelece os fundamentos da fé cristã. Além disso, o ministro também deve estar atualizado com a palavra atual do Senhor, pois ela traz direção para a nossa vida e nosso ministério. Hoje, por meio da tecnologia, podemos acompanhar de perto a palavra profética, graças ao Senhor. O terceiro item mostra que o ministro da nova aliança é formado pela experiência das riquezas de Cristo. Não se trata apenas de conhecer a palavra, mas de experimentar as riquezas de Cristo. O ministro da nova aliança experimenta a reconciliação, o perdão de pecados, a justificação, a santificação, a transformação, a conformação e a glorificação. Ele não fica na esfera da doutrina, mas aplica essas verdades em seu viver. Além disso, a Bíblia apresenta inúmeros aspectos que compreendem as insondáveis riquezas de Cristo. Todas as riquezas de Deus estão contidas nele, em Cristo, e tudo o que precisamos também está nele. Em 1 Coríntios, por exemplo, Cristo é apresentado como alimento e bebida espiritual, como a sabedoria e o poder de Deus, como a redenção e a santificação. À medida que lemos a Bíblia, encontramos riquezas e mais riquezas de Cristo. Muitas figuras nos remetem a Ele. E como ministros da nova aliança, não podemos conhecê-lo apenas como nosso Salvador, mas precisamos ampliar em nossa experiência o espectro do que Cristo é. No quarto item, vemos o sofrimento e as tribulações mediante a obra da cruz. Essa experiência é extremamente necessária e não há como escapar dela. Em Colossenses, Paulo afirmou: Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo. Esse não é um sofrimento por causa das besteiras que fazemos, mas por causa da igreja, do corpo de Cristo. As aflições mencionadas por Paulo envolvem pressão psicológica,
tensão emocional e cansaço físico. Mas o que resta das aflições de Cristo? Podemos classificar as aflições de Cristo em duas categorias. A primeira das quais diz respeito aos sofrimentos de Cristo por nossa redenção. Quanto a esse aspecto, não há o que completar, já foi consumado. A segunda, por sua vez, refere-se às aflições de Cristo por causa da Igreja. Nesse sentido, Ele está de pé, intercedendo diariamente por cada um de nós. Ele estava em pé quando Estevão era apedrejado. Semelhantemente, hoje, o Senhor, como sumo sacerdote, está andando entre nós, no meio dos candelabros de ouro, encorajando-nos e chamando-nos. Graças a Deus. Paulo disse que se tornou ministro não para completar as aflições concernentes à redenção, mas a favor do corpo de Cristo. Como ministros da nova aliança, é um privilégio sofrer pela Igreja. Todo esse sofrimento tem um propósito: ajudar os filhos de Deus a ser maduros em Cristo. Para tanto, Paulo se esforçava e se afadigava o máximo possível, lançando mão do poder que havia em seu interior. Esse é o trabalho de um ministro da nova aliança. Em 2 Coríntios, Paulo mostra que os sofrimentos pelos quais passamos servem para consolar outros. Quando passamos por sofrimentos, somos consolados por Deus para que possamos também consolar outros. Esse consolo significa encorajamento. Portanto, quando passarmos por tribulação, que no grego é tilipsis e significa prensa, pressão, sufoco, opressão, aflição, tribulação, angústia e dilema, essas experiências serão muito mais úteis para aliviarmos os sofrimentos de outros que, porventura, venham a passar pela mesma situação. Tudo faz parte do arranjo e do ordenamento divino. Se os sofrimentos abundam, o encorajamento divino superabunda. Portanto, como ajudaremos as pessoas se não passarmos por tribulações? As provações pelas quais passamos nos ajudam a conhecer as necessidades humanas e, consequentemente, a ser efetivos em nossa pregação. Foi exatamente por isso que Jesus tornou-se homem, para conhecer a natureza humana. Em sua humanidade, Jesus conheceu todas as fraquezas humanas e hoje, como sumo sacerdote, ele pode compadecer-se de nós. Quando nos sentirmos fracos e desencorajados, podemos aproximar-nos confiadamente junto ao trono da graça para recebermos socorro. Hoje o Senhor vive intercedendo por nós, suprindo-nos do encorajamento que muitas vezes nos falta. Esse ciclo de passar por sofrimento, ser encorajado pelo Senhor e ser usado por Ele para encorajar outros, faz parte do viver de um ministro da nova aliança. Louvado seja o Senhor. Pergunta de hoje: quais são os 4 elementos necessários para a formação de um ministro da nova aliança? Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador, fiel me faz andar, faz tua glória eu ver, o mal vem derrotar. Fiel me faz andar, faz tua glória eu ver, o mal vem derrotar. Alimento diário. Uma palavra de vida todo dia, especialmente para você.